Ela disse: vai lá, vai-te embora, vais voltar de rastos como sempre fazes depois de mais um surto tóxico. Respondi: desta vez não. 3 meses depois, quando viu o quanto eu mudará, a confiança dela desmoronou-se completamente. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, inscrevam-se no canal e deixem o like se vocês gostam de ver o karma funcionando mais rápido do que o esperado. Obrigado! Vamos lá! 3 anos com Patrícia tinham me ensinado a reconhecer os sinais de aviso, a forma particular como o maxilar se contraía quando mexia no meu telemóvel, o silêncio que se prolongava demasiado quando mencionava o trabalho, as perguntas acusatórias disfarçadas de conversa casual. Eu era inspetor de qualidade na fábrica Montenegro há 6 anos, trabalho estável que pagava o suficiente para o meu apartamento modesto e as pescarias de fim de semana, mas Patrícia tinha uma maneira de fazer tudo parecer insuficiente, especialmente eu. O incidente do portátil começou como a maioria das nossas discussões, com ela a vasculhar os meus e-mails de trabalho enquanto eu estava no duche, convencida de que finalmente encontraria prova de qualquer traição que construíra na mente dela naquela semana. Quem raio é a Clara? Gritou no momento em que entrei na sala, o meu portátil Dell erguido acima da cabeça como uma arma. 3 anos, André, 3 anos que desperdicei contigo, e andas a meter-te com alguma mulher no trabalho. Fiquei ali parado, ainda molhado só com uma toalha, vendo o meu portátil de 800 euros pairando perigosamente perto da destruição. Clara Henrique é a minha supervisora, disse com cuidado. Tem 52 anos, Patrícia. É casada há 30 anos e tem netos. Mas a lógica nunca tinha sido o forte da Patrícia durante os seus episódios. Ah, então agora gostas de mulheres mais velhas? Clara mostra-me fotos dos jogos de futebol da neta durante o almoço. Se passasse 5 segundos a pensar em vez de assumir o pior sobre tudo o que faço, talvez percebesses como isto soa absurdo. O portátil caiu com um som nauseante contra o chão de madeira, enviando estilhaços de plástico pela sala e 3 anos de ficheiros de trabalho para o esquecimento eletrônico. Olhei para os destroços, as minhas folhas de cálculo, os relatórios de qualidade, fotos da viagem de pesca do ano passado com o meu pai, tudo perdido porque Patrícia se convencera de que os meus e-mails profissionais com uma avó eram evidência de um caso. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, as lágrimas manipuladoras que costumavam fazer-me sentir culpado por levantar a voz. Eu só te amo tanto que me assusta, sussurrou, estendendo a mão para mim. Não suporto pensar em perder-te para outra pessoa. És tudo o que tenho, André. Sem ti, não sou nada. E aí estava, o guião que seguíramos durante 3 anos. Ela criava o caos, destruía algo importante, depois desmoronava-se numa vulnerabilidade que me fazia sentir como um monstro por estar chateado com coisas perfeitamente razoáveis como não querer o meu portátil destruído. Normalmente, era aqui que eu pediria desculpa por a fazer sentir insegura e passaria a semana seguinte a pisar ovos até o ciclo começar novamente. Mas ali parado na minha toalha, olhando para o meu computador destruído, algo mudou. Vai-te embora, disse baixinho. O quê? Sai do meu apartamento. Leva as tuas coisas e vai-te embora. Acabou. Ela começou a chorar mais alto. André, por favor, desculpa. Pago um portátil novo. Só fiquei assustada porque inventaste um problema que não existe e destruíste a minha propriedade por causa disso. Outra vez. Esta é a 4ª vez este ano que partes algo meu durante um dos teus episódios. Fui ao quarto, vesti-me e peguei nas chaves da carrinha enquanto ela me seguia pelo apartamento, alternando entre pedidos de desculpa e acusações. Pronto, vai-te embora, gritou finalmente quando me dirigi à porta. Foge como sempre fazes. Mas não venhas rastejando de volta quando perceberes o que perdeste. Fiquei sentado na minha carrinha em frente à casa dela durante 20 minutos, motor ligado, sabendo que ela estava a ver da janela e à espera que eu voltasse lá dentro como sempre fazia. O padrão estava tão estabelecido que ela provavelmente já tinha o discurso de desculpas pronto, aquele onde explicaria como o comportamento dela era na verdade prova de quanto me amava. Mas em vez de voltar aos degraus dela, conduzia até a loja de desportos. Andava há anos a pensar em voltar aos trilhos, algo que adorava na universidade antes de Patrícia decidir que atividades ao ar livre eram apenas desculpas para os homens evitarem as responsabilidades em casa. A loja estava cheia de pessoas que pareciam genuinamente felizes,
casais a planear aventuras de fim de semana em vez de discussões de fim de semana. Gostaria de me inscrever no vosso clube de caminhadas, disse a rapariga no balcão de atendimento, surpreendendo-me com o quão bem se sentia tomar uma decisão sem verificar primeiro com alguém. Ótimo! Encontramo-nos todos os sábados de manhã às 8 horas para diferentes trilhos na zona. Todos os níveis são bem-vindos. Enquanto preenchia a papelada, percebi que esta era a primeira coisa em que me inscrevia em 3 anos que Patrícia não tinha pré-aprovado, criticado ou encontrado forma de fazer sobre ela própria. O meu telemóvel vibrou com mensagens cada vez mais frenéticas, mas desliguei-o e conduzi para casa, para o meu apartamento pacífico e sem portátil, já ansioso pelo sábado de manhã de formas que não me lembrava de estar ansioso por nada há mais tempo do que me importava admitir. Sábado de manhã no trilho das cascatas parecia entrar num universo diferente, onde as pessoas sorriam sem agenda e faziam conversas sem motivos ocultos. O grupo de caminhadas tinha cerca de 15 pessoas desde universitários a reformados, todos reunidos no início do trilho com entusiasmo genuíno por passar 3 horas a caminhar pela floresta em vez de analisar os tempos de resposta às mensagens uns dos outros. Estava a preparar-me para conversa fiada desconfortável e perguntas inevitáveis sobre por que um tipo da minha idade se juntava sozinho, mas todos pareciam apenas felizes por ter mais uma pessoa. Primeira vez com o nosso grupo? Perguntou uma mulher da minha idade com cabelo escuro preso num rabo de cavalo prático, usando botas de caminhada bem gastas que sugeriam que as usava mesmo regularmente. Sim, sou André. Estou a voltar às caminhadas depois de fazer uma pausa durante um tempo. Catarina disse, estendendo a mão com um aperto firme. Sou veterinária na clínica da Rua das Flores. O que fazes? A pergunta foi feita com curiosidade genuína, não o tom calculista a que me habituara com Patrícia, que sempre parecia estar a avaliar se o trabalho de alguém os tornava dignos do seu tempo. Inspetor de qualidade na fábrica Montenegro. Não é exatamente emocionante, mas gosto do aspecto de resolução de problemas. Isso parece realmente interessante na verdade. Aposto que apanhas coisas que outras pessoas não veem. Foi uma declaração tão simples, mas ouvir alguém expressar interesse genuíno no meu trabalho em vez de o descartar como aborrecido pareceu quase estranho. Acabamos por caminhar juntos durante a maior parte do trilho de 5 quilômetros, falando sobre tudo desde o trabalho dela com animais de resgate aos meus dias de universidade quando caminhava todos os fins de semana. Ela nunca verificou o telemóvel uma vez, nunca interrompeu as minhas histórias para contar melhores sobre ela própria, nunca me fez sentir como se estivesse a fazer uma audição para a sua aprovação. Quando mencionei que estava fora de prática com caminhadas, ofereceu dicas práticas sobre equipamento e trilhos locais sem me fazer sentir incompetente. Devias definitivamente vir na próxima semana, disse quando chegamos ao parque de estacionamento. Vamos fazer o trilho do Pinheiro, tem vistas incríveis do vale. Pela primeira vez em anos, vi-me ansioso por planos de fim de semana que não envolviam pisar ovos ou gerir as emoções de outra pessoa. O meu telemóvel mantivera-se silencioso toda a manhã, e na verdade esquecera-me do drama da Patrícia durante 3 horas seguidas, um recorde pessoal. Essa paz durou exatamente até chegar a casa e ligar o telemóvel novamente. 17 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto, e uma mensagem de voz que começava com choro e escalava para acusações de que eu provavelmente estava a caminhar com alguma qualquer que conhecera online. A mensagem final, enviada apenas 20 minutos antes, era o ultimato que estava à espera. Se realmente me amasses, escolherias-me em vez do teu clube estúpido de caminhadas. Prova que estás comprometido conosco. Falta ao próximo sábado e passa o dia comigo. Esta é a tua oportunidade de me mostrar que importo mais que estranhos. Olhei para a mensagem durante muito tempo, lembrando-me do riso fácil da Catarina no trilho, a forma como ofereceu para partilhar a sua mistura de frutos secos sem manter contas, como natural se sentiu ter uma conversa com alguém que não estava constantemente a testar a minha lealdade. Depois fiz algo que nunca tinha feito antes, escrevi de volta uma resposta simples: não. Vou caminhar no próximo sábado, e em todos os sábados depois disso. Não me contactes mais. Antes de poder duvidar, bloqueei o número dela em tudo: telemóvel, redes sociais, e-mail. O silêncio que se seguiu pareceu tirar sapatos que estiveram demasiado apertados durante 3 anos.
Terça-feira à tarde, estava a tomar café no sítio perto do trabalho quando um tipo da minha idade se aproximou da minha mesa com o tipo de energia nervosa que significava que tinha algo importante para dizer. Desculpa, és o André? Lamento incomodar-te, mas acho que precisamos de falar. Sou Fábio, o ex da Patrícia antes de ti. Olhei para cima do meu portátil, reconhecendo imediatamente de fotos que vira nas redes sociais da Patrícia. Ela namorara com ele durante cerca de 2 anos antes de ficarmos juntos, e segundo a versão dela dos eventos, ele tinha sido um controlador abusivo que não conseguia lidar com a independência dela. Ela tem andado a publicar sobre-te nas stories do Instagram, continuou Fábio, sentando-se sem convite. Os mesmos padrões, as mesmas acusações, a mesma narrativa de vítima que usou comigo. Pensei que poderias querer saber com o que estás realmente a lidar. Ele tirou o telemóvel e mostrou-me captura após captura de mensagens de texto, publicações nas redes sociais, e até e-mails que Patrícia lhe enviará durante meses depois da separação. Ameaças de morte, tentativas de o fazer despedir ligando para o trabalho dele com alegações falsas, aparecer no apartamento dele às 3 da manhã, criar perfis falsos de encontros para o enganar, até seguir membros da família dele nas redes sociais para reunir informação que pudesse usar contra ele. Ela disse-me que eras abusivo, disse, estudando as evidências. Sim, essa é a história dela. Eu era abusivo porque lhe pedi para pagar o próprio seguro do carro. Da mesma forma que tu serás abusivo por lhe pedir para respeitar limites básicos. Fábio mostrou-me uma pasta no telemóvel etiquetada Evidências Patrícia, dezenas de capturas de ecrã, relatórios policiais de quando pediu por assédio, declarações de testemunhas de vizinhos que a tinham visto arriscar os pneus dele. Ela passa por tipos a cada 2 a 3 anos. Deixa-os isolados, dependentes, depois quando tentam sair, ela vai à guerra total. Estou a falar de ordens de restrição, relatórios policiais falsos, tentar destruir a tua reputação com qualquer pessoa que ouça. A conversa durou 2 horas, com Fábio a percorrer comigo todo o manual dela, como me isolaria de amigos, monitorizaria as minhas comunicações, criaria crises que requeriam que eu provasse o meu amor através de sacrifícios cada vez mais irracionais. Cada padrão que ele descreveu, eu viverá. A boa notícia é, se te mantiveres forte e não lhe deres qualquer reação, ela eventualmente passa para alguém novo. Demorou cerca de 4 meses para me deixar completamente em paz, mas só porque documentei tudo e ameacei com ação legal. Enquanto voltava ao trabalho, os avisos do Fábio ecoando na minha cabeça, percebi que inconscientemente tomara a decisão mais inteligente da minha vida ao bloqueá-la imediatamente e juntar-me àquele clube de caminhadas. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Catarina, ansiosa pelo trilho do Pinheiro este sábado. O tempo deve estar perfeito. Sorri, escrevendo de volta, eu também. Obrigado por me fazeres sentir bem-vindo. Pela primeira vez em 3 anos, estava a construir algo positivo em vez de apenas sobreviver a algo tóxico. 2 semanas depois, bloquear o contato direto da Patrícia dera-me uma falsa sensação de segurança, esquecera-me de quão criativa ela podia ficar quando os canais primários de manipulação eram cortados. O primeiro sinal de que algo estava errado veio da minha supervisora Clara, a mesma avó que Patrícia se convencera que eu estava a ter um caso. André, precisamos de falar, disse Clara na segunda de manhã, o seu comportamento habitualmente caloroso substituído por preocupação profissional. Recebi uma queixa sobre a tua conduta que preciso de investigar. Segui-a para o escritório, genuinamente confuso sobre que violação no local de trabalho eu podia possivelmente ter cometido. Alguém ligou para nossa linha de RH na sexta-feira alegando que tens andado a fazer comentários inapropriados sobre funcionárias e a criar um ambiente de trabalho hostil. Disseram que tens andado a gabar-te de manipular mulheres e mostraram-lhes mensagens de texto como prova. A acusação era tão absurda que quase me ri. Clara, sabes que isso não é verdade. Mal falo com alguém aqui exceto contigo e os rapazes da minha equipa de inspeção. Eu sei, André. O teu trabalho tem sido excelente e nunca te vi ser nada além de profissional. Mas tenho de investigar qualquer queixa formal. Quem ligou sabia detalhes sobre o teu horário, a tua carrinha, até mencionou que tens andado a agir erraticamente ultimamente devido a problemas pessoais. Foi aí que clicou. Eles mencionaram a minha ex-namorada Patrícia por acaso? A expressão da Clara mudou para compreensão.
Disseram que era um colega preocupado que testemunhara este comportamento, mas não deram o nome. Achas que isto está relacionado com a vossa separação? Clara, a minha ex tem estado a escalar o assédio desde que cortei contato. Ela fez isto antes a outros tipos com quem namorou. Posso mostrar-te documentação se precisares. A investigação demorou 3 dias, durante os quais me senti como se estivesse a andar com um alvo nas costas. Depois a Clara chamou-me ao escritório com o que parecia alívio na cara. Boas notícias, as imagens de segurança da terça passada mostram alguém que corresponde à tua descrição da Patrícia a atirar pedras ao nosso edifício por volta das 23 horas, depois arriscar o que parece ser a tua carrinha no parque de estacionamento. A mulher no telefone definitivamente não era uma funcionária aqui. Ela mostrou-me as imagens granuladas a preto e branco no computador, e ali estava Patrícia Clara como o dia, a arremessar pedras do paisagismo ao edifício fabril como algum tipo de fúria de vandalismo demente antes de passar as chaves à tinta da minha carrinha. Vou apresentar uma queixa policial e recomendo que obtenhas uma ordem de restrição. Isto vai muito além do drama normal de separação. Mas Patrícia não tinha acabado apenas com sabotagem no local de trabalho. Quinta noite, a minha avó ligou em lágrimas. André, querido, estou tão preocupada contigo. A tua amiga Patrícia contactou-me no Facebook e disse-me que tens andado a ter algum tipo de colapso. Disse que tens andado a beber muito e a falar em fazer mal a ti próprio, e que os teus amigos estão realmente preocupados mas não aceitas ajuda. A minha avó de 73 anos, que ainda me enviava cartões de aniversário com notas de 20 euros e se preocupava quando eu não ligava todos os domingos, tinha sido transformada em arma contra mim. Avó, prometo-te que estou bem. Melhor que bem, na verdade. Patrícia é a minha ex-namorada e tem andado a assediar-me desde que nos separamos. Está a tentar manipular-te para me pressionares a contactá-la. Mas ela parecia tão preocupada, querido. Até me enviou capturas de ecrã de mensagens de texto onde soavas realmente deprimido. O facto de Patrícia ter criado conversas falsas para convencer a minha avó idosa de que eu era suicida era um novo baixo, mesmo para ela. Avó, preciso que a bloqueies no Facebook e não acredites em nada que ela te diga sobre mim. Estou a caminhar todos os fins de semana, recebi uma oportunidade de promoção no trabalho, e estou mais feliz do que tenho estado em anos. Ela está a mentir para tentar que me pressiones a falar com ela. Demorou 20 minutos a convencer a minha avó de que eu não estava secretamente a desmoronar-me, e mais 10 a ensiná-la a bloquear Patrícia nas redes sociais. Entretanto, o meu telemóvel tinha 3 chamadas perdidas da minha tia, 2 do meu primo, e uma mensagem do meu pai a perguntar se eu precisava de falar com alguém sobre a minha situação. Patrícia contactara sistematicamente toda a minha família com a sua história sobre a minha suposta crise de saúde mental. O relatório policial demorou 2 horas a preencher, com o agente Martinez a rever as imagens de segurança e a documentação do Fábio sobre o padrão de assédio da Patrícia. Senhor, esta mulher escalou de danos materiais para envolver membros da família com alegações falsas. Isso é um padrão claro de comportamento de perseguição. Estamos a emitir uma ordem de não contato imediatamente e recomendaria documentar quaisquer incidentes futuros. Enquanto conduzia para casa, o meu telemóvel tocou com o número da Catarina. Olá, estás bem? Ouvi através do grupo de caminhadas que tens andado a lidar com algum drama com ex-namorada. A preocupação na voz dela era genuína, não a curiosidade investigativa a que me habituara de pessoas que queriam material para fofoca. Sim, tem sido uma semana estranha, mas estou a lidar com isso. Ansioso pelo sábado, podia usar alguma interação humana normal. Bem, se precisares de falar ou queres tomar café antes de sábado, avisa-me. Às vezes ajuda ter um amigo que não está envolvido no drama. Um amigo. Alguém a oferecer apoio sem esperar nada em troca, sem tentar reunir informação para usar mais tarde, sem fazer os meus problemas sobre eles próprios. Depois de 3 anos do caos da Patrícia, a bondade direta da Catarina parecia revolucionária. Obrigado, Catarina. Isso soa mesmo bem. Enquanto entrava no meu complexo de apartamentos, notei um carro que não reconhecia estacionado perto do meu edifício com alguém sentado dentro. A paranoia que Patrícia criará fez-me dar 2 voltas ao quarteirão antes de estacionar, mas o carro tinha desaparecido quando voltei. Fosse ela ou apenas a minha imaginação,
Estava farto de deixar o caos dela controlar a minha paz de espírito. Tinha imagens de segurança, relatórios policiais, e um sistema de apoio de pessoas normais que não criavam problemas para entretenimento. Pela primeira vez desde o incidente do portátil, senti que estava a ganhar. 6 semanas de silêncio abençoado da Patrícia tinham me iludido a pensar que o pior tinha passado, que talvez a ordem de não contato e o envolvimento policial a tivessem finalmente convencido a seguir com a vida. Estivera a caminhar todos os sábados com a Catarina, voltará a uma rotina normal no trabalho, e até começar a dormir a noite toda sem verificar as fechaduras 2 vezes. Depois o meu telemóvel tocou às 7h30 numa terça com um número que não reconhecia, e a voz da Patrícia estilhaçou a minha paz. André, graças a Deus atendeste. Tenho andado a tentar contactar-te há dias, mas bloqueaste-me em todo o lado. Precisamos de falar imediatamente e estou grávida. As palavras atingiram-me como água gelada, não porque acreditei, mas porque sabia exatamente que tipo de manipulação nuclear ela estava a lançar. Patrícia, não estivemos juntos há 6 semanas, e sempre usamos proteção. Se estás realmente grávida, não é meu. Como podes dizer isso? Claro que é teu. Não estive com mais ninguém desde que nos separamos. Estou de 8 semanas, André. Podes fazer as contas. Podia fazer as contas, e convenientemente alinhava com mesmo antes da nossa discussão final, mas aprenderá o suficiente sobre as táticas da Patrícia para saber que timing conveniente era a especialidade dela. Se estás realmente grávida, vou precisar de ver documentação médica de um médico. Imagens de ultrassom, resultados de exames de sangue, algo oficial. Não confias em mim? Na tua própria namorada, a mãe do teu filho, e não confias em mim? Ex-namorada, e não confio em ti. Mentiste sobre tudo desde o teu horário de trabalho aos pagamentos do cartão de crédito. Uma alegação de gravidez vai requerer prova real. As imagens de ultrassom chegaram 2 horas depois via mensagem de texto de mais um número desconhecido. Fotos granuladas a preto e branco que pareciam oficiais à primeira vista, completas com cabeçalhos de instalações médicas e carimbos de data. Durante cerca de 30 segundos, senti aquele pânico no estômago de paternidade não planeada com alguém que nunca mais queria ver. Depois enviei as imagens para minha irmã Raquel, que era enfermeira registrada na Clínica de Saúde Feminina do Centro há 7 anos. A resposta dela voltou em menos de 10 minutos. André, estas são literalmente fotos de estoque de um website médico. Já vi estas imagens exatas em materiais de treino. O cabeçalho da instalação nem sequer corresponde a nenhuma clínica real na nossa área. Olhei para o meu telemóvel, apanhado entre alívio e admiração absoluta pela vontade da Patrícia de fingir uma gravidez com imagens médicas roubadas. Raquel, podes enviar-me documentação que prove que são falsas. Já estou nisso. Estou a enviar-te por e-mail links para as fontes originais das fotos de estoque e uma declaração do diretor da minha clínica. Armado com prova da decepção da Patrícia, liguei-lhe de volta. Sei que as imagens de ultrassom são falsas, Patrícia. A minha irmã é enfermeira e identificou-as como fotos de estoque de websites médicos. Esta conversa acabou. A tua irmã está a mentir porque não quer que sejas feliz. Essas imagens são reais, André. Estou a carregar o teu bebê e estás a abandonar-nos. Desliguei e imediatamente liguei ao agente Martinez para reportar a alegação falsa de gravidez e documentos médicos fraudulentos. Durante 3 dias, o meu telemóvel manteve-se misericordiosamente quieto. Depois a minha avó ligou quinta noite, e eu podia ouvir gritos no fundo. André, querido, há uma jovem à minha porta a gritar sobre estar grávida do teu bebê. Diz que te estás a recusar a assumir responsabilidade e precisa que eu te convença a fazer a coisa certa. Avó, absolutamente não a deixes entrar. Tranca as portas e liga para o 112 agora mesmo. Essa é a minha ex-namorada Patrícia e está a violar uma ordem de restrição. Não está grávida, falsificou documentos médicos para tentar manipular-me. Mas ela parece tão chateada, querido. Está a chorar e a dizer que vais abandonar o teu próprio filho. A viagem de 20 minutos para a casa da minha avó pareceu 1 hora, com a voz escalante da Patrícia audível no fundo cada vez que a minha avó e eu falamos. Quando entrei na garagem da minha avó, 3 carros da polícia já estavam lá com Patrícia algemada na parte de trás de um. O agente Martinez aproximou-se quando saí da minha carrinha.
Ela estava a invadir propriedade privada, a assediar uma mulher idosa e a violar a ordem de não contato existente. Quando lhe dissemos que estava presa, alegou estar grávida e começou a gritar que estavas a tentar fazê-la perder o bebê através de estresse. A gravidez é falsa, disse, entregando-lhe a documentação que a Raquel preparara. A minha irmã é enfermeira e provou que as imagens de ultrassom foram descarregadas de websites médicos. Ele reviu as evidências com uma expressão sombria. Isto vai muito além do drama normal de separação, senhor. Fazer alegações falsas de gravidez, fabricar documentos médicos, assediar membros idosos da família, ela está a enfrentar múltiplas acusações. A minha avó emergiu da casa parecendo abalada. André, aquela pobre rapariga parecia tão convencida de que estava a dizer a verdade. Tens a certeza absoluta de que não está grávida? Avó, ela falsificou os documentos médicos. Tem andado a assediar-me há 2 meses com mentiras cada vez mais desesperadas. Enquanto os carros da polícia se afastaram com Patrícia ainda a alegar do banco de trás que eu estava a abandonar o meu filho por nascer, a minha avó abanou a cabeça em descrença. No meu tempo, as pessoas não mentiam sobre estar grávidas só para manipular alguém. Passei 1 hora a certificar-me de que a minha avó estava bem e a ajudá-la a mudar todas as fechaduras. Enquanto conduzia para casa, percebi que esta prisão podia finalmente ser o despertar que convencesse Patrícia a seguir com a vida, mas de alguma forma duvidava. Pessoas que fingem gravidezes normalmente não desenvolvem subitamente percepção sobre limites apropriados. 2 semanas depois da prisão da Patrícia, finalmente estava a começar a acreditar que talvez o tempo na prisão a tivesse chocado a seguir com a vida. A ordem de restrição fora atualizada, ela estava a enfrentar múltiplas acusações, e não ouvirá nem um sussurro sobre ela de ninguém nos nossos círculos sociais mútuos. Depois o meu telemóvel tocou quinta noite com o número do Fábio, e eu podia ouvir o cansaço na voz dele. André, temos um problema. Ela arranjou alguém novo, e este miúdo está muito por cima da cabeça. Sentei-me, já sabendo que esta conversa não ia ser boa notícia. O que queres dizer alguém novo? Miúdo universitário chamado Renato. 22 anos, ainda vive nas residências na Universidade Estatal. Contactou-me através de um amigo mútuo porque tem andado a namorar com Patrícia há 3 semanas e ela já está a exigir que instale apps de rastreamento GPS no telemóvel e lhe dê palavras-passe de todas as redes sociais. O padrão familiar fez o meu estômago cair. 3 semanas, e ela já estava a implementar controlo total com alguém que provavelmente pensava que atenção intensa significava amor. Ela fez o erro de falar mal de nós dois a ele, chamando-nos ex-abusivos que não conseguiam lidar com uma mulher forte. O miúdo é aparentemente mais esperto do que ela pensava e decidiu fazer pesquisa. Encontrou o meu perfil do LinkedIn e contactou perguntando se estaria disposto a partilhar a minha experiência real com ela. Fábio arranjou para os 3 nos encontrarmos sábado de manhã numa café no centro, algum lugar público onde pudéssemos falar sem Patrícia potencialmente aparecer para criar uma cena. Renato revelou-se exatamente o que esperava, jovem, sério, ainda acreditando que amor devia envolver gestos grandiosos e emoções intensas. Parecia que não dormia bem, com o tipo de linhas de estresse à volta dos olhos que reconheci do meu próprio espelho durante as piores partes do meu relacionamento com Patrícia. Ela parecia tão interessada em mim no início, disse Renato, mexendo nervosamente o café. Intensamente interessada em tudo sobre a minha vida. Queria saber o meu horário de aulas, os nomes dos professores, onde passava tempo no campus. Pensei que significava que realmente se importava em conhecer-me. Quando começaram as exigências? Perguntei, já sabendo que o cronograma seria deprimentemente familiar. 2ª semana. Disse que já fora traída antes e precisava de garantias de que eu não estava a falar com outras raparigas. Pediu para ver as minhas mensagens de texto, depois as mensagens diretas das redes sociais, depois queria que instalasse esta app que a deixaria rastrear a minha localização em tempo real. Fábio e eu trocamos olhares. A exata mesma progressão que usará em nós dois, começar com pedidos que soavam razoáveis baseados em trauma passado, depois escalar para vigilância total quando a vítima estava emocionalmente investida o suficiente para cumprir. Disse-lhe que não me sentia confortável com a app de rastreamento, e ela perdeu completamente a cabeça. Começou a chorar,
dizendo que eu era como todos os outros tipos que disseram que a amavam mas não estavam dispostos a prová-lo. Depois ameaçou ligar aos meus professores e dizer-lhes que a estava a abusar emocionalmente, talvez até apresentar uma queixa com a universidade. A ameaça de envolver a escola dele era uma nova tática, mas a manipulação emocional era direto do manual dela. Renato mencionou outros ex-namorados além de mim e do André. Fábio tirou o telemóvel. Sim, na verdade. Fez referências a montes de tipos que não conseguiam lidar com ela. Alguém chamado Bruno que namorou na universidade, um tipo chamado Miguel que disse que tentou fazê-la despedir do trabalho, e alguém chamado João que alegou que a perseguiu depois de se separarem. Passamos a hora seguinte a percorrer com Renato as nossas experiências enquanto ele partilhou detalhes cada vez mais perturbadores sobre o comportamento da Patrícia no relacionamento breve deles. O padrão era tão consistente que era quase clínico: bombardeamento de amor pelas primeiras 2 semanas, seguido de táticas de isolamento, exigências de vigilância e ameaças quando as vítimas mostravam resistência. Mas a verdadeira revelação veio quando Fábio sugeriu criarmos um cronograma. Renato, conheces mais alguém que possa ter namorado com ela? Na verdade, sim. O amigo do meu colega de quarto Alex namorou com ela há cerca de 2 anos. Disse que ela era possessiva ao extremo e tentou fazê-lo expulsar do apartamento ligando ao senhorio com queixas falsas. E há este tipo Bruno que trabalha no café perto do campus. Namorou com ela há uns 4 anos e avisou-me para me afastar dela quando nos viu juntos. Fábio abriu uma folha de cálculo no portátil e começou a inserir nomes e datas. À medida que o cronograma tomou forma, emergiu um padrão perturbador que ia muito além do que qualquer um de nós percebera. André, olha para isto. Ela tem andado a circular através de tipos durante pelo menos 7 anos. Bruno de 2018 a 2020, depois Alex de 2021 ao início de 2023, depois tu de meados de 2023 ao início de 2024, depois eu até há alguns meses, e agora Renato. Cada relacionamento durou entre 2 e 4 anos, com breves períodos de sobreposição onde aparentemente estava a preparar a próxima vítima antes de descartar completamente a atual. Ainda mais perturbador, a pesquisa do Fábio mostrou que pelo menos 3 dos ex-namorados anteriores tinham acabado por conseguir ordens de restrição, e um teve de transferir universidades para escapar ao assédio dela. Isto não é drama aleatório de relacionamento, disse, estudando o cronograma. Isto é comportamento predatório sistemático. Ela está a avisar tipos, usar as mesmas táticas de manipulação, depois seguir quando eles ganham juízo ou intervenção legal à força a recuar. Renato parecia pálido. Então sou apenas o último tipo num ciclo de 7 anos de abuso? És o último tipo, mas também és o primeiro que percebeu em 3 semanas em vez de 3 anos, apontou Fábio. Isso é na verdade progresso. Documentamos tudo, as experiências do Renato, informação de contato para outras vítimas, e uma análise abrangente das táticas dela. Quando saímos desse café, tínhamos evidência suficiente para escrever um livro de psicologia sobre padrões de relacionamento predatório. Renato, precisas de cortar todo o contato imediatamente, aconselhei enquanto caminhávamos para os carros. Bloqueia em tudo, documenta qualquer tentativa que faça para te contactar, e prepara-te para a escalada quando perceber que não estás a jogar o jogo. E se ela cumprir as ameaças sobre ligar aos meus professores? Então mostras-lhes esta documentação e explicas que estás a ser assediado por alguém com um histórico documentado de fazer acusações falsas contra múltiplos ex-namorados. As universidades lidam com este tipo de coisa mais frequentemente do que pensarias. Enquanto conduzia para casa, senti uma mistura estranha de validação e nojo. Validação porque a experiência do Renato provou que o meu relacionamento com Patrícia não tinham sido problemas normais de relacionamento, tinha sido abuso sistemático. Nojo porque ela andara a fazer isto a tipos durante 7 anos, aperfeiçoando as técnicas e deixando um rasto de homens danificados no caminho. A parte mais assustadora era perceber quão perto estivera de ficar preso no ciclo dela durante anos em vez de meses. Se não me tivesse juntado àquele clube de caminhadas e conhecido Catarina, se não tivesse tido o aviso do Fábio, podia ter acabado como Bruno ou Alex, anos da minha vida desperdiçados em alguém que me via como nada mais que um recurso para ser explorado até algo melhor aparecer. 4 meses depois do incidente do portátil,
Catarina e eu estabelecêramos o tipo de ritmo fácil que nunca pensei ser possível. Namorávamos oficialmente há 2 meses, passando sábados a caminhar trilhos diferentes, e eu começara a manter uma escova de dentes no apartamento dela sem conversas dramáticas sobre o que significava. Ela fazia-me sentir como a melhor versão de mim mesmo, alguém que valia a pena ouvir, alguém cujas opiniões importavam, alguém que merecia respeito e bondade básicos. Estávamos a fazer compras no supermercado numa tarde de sábado, debatendo pizza caseira versus algo simples para jantar, quando os vi na seção de produtos. Patrícia estava ao lado do Renato, que parecia ainda mais estressado que no nosso encontro no café, examinando maçãs com o tipo de intensidade que sugeria que ela estava a microgerir a seleção de fruta dele. É ela, não é? Perguntou Catarina baixinho, seguindo o meu olhar. Sim, é Patrícia. E o miúdo com ela é Renato, o estudante universitário que Fábio e eu estávamos a tentar ajudar. Devemos ir? Não, disse, surpreendendo-me com o quão calmo me sentia. Não vou fugir de fazer compras porque a minha ex-namorada tóxica por acaso está aqui. Continuamos a fazer compras, mas eu podia sentir Patrícia a observar-nos. Catarina parecia completamente despreocupada, conversando sobre planos de fim de semana e rindo das minhas piadas terríveis como se fôssemos as únicas pessoas no edifício. Quando acabamos na mesma prateleira que eles, a sessão de massa, ironicamente, Patrícia fez a jogada. André. Que surpresa ver-te aqui, disse naquela voz artificialmente brilhante que usava quando performava normalidade para uma audiência. E deve ser Catarina. Sou Patrícia, a ex-namorada do André. A introdução foi desenhada para estabelecer reivindicações territoriais e fazer Catarina sentir-se desconfortável, mas Catarina apenas sorriu educadamente. Prazer conhecer-te, Patrícia. André mencionou-te. Espero que não tenha dito nada demasiado terrível sobre mim, riu Patrícia, olhando para Renato para apoio. Sabes como os homens podem exagerar quando relacionamentos não funcionam. Na verdade, ele tem sido muito respeitoso quando teu nome surge, respondeu Catarina calmamente. Principalmente apenas parece grato que vocês dois perceberam que não eram compatíveis antes das coisas ficarem mais sérias. O comentário foi perfeitamente calibrado, reconhecendo que o nosso relacionamento existira enquanto deixava claro que Catarina não via Patrícia como qualquer tipo de ameaça. O sorriso da Patrícia ficou tenso. Bem, estivemos juntos 3 anos. Isso é bastante sério pelos padrões da maioria das pessoas. Mas suponho que algumas pessoas têm ideias diferentes sobre compromisso. 3 anos é definitivamente tempo significativo, concordou Catarina. Tenho a certeza de que aprendeste muito sobre o que queres num parceiro. Essa é experiência valiosa para relacionamentos futuros. Ela gesticulou em direção ao Renato. Renato, certo? André mencionou que estudas na Universidade Estatal. Qual é o teu curso? Renato parecia surpreendido por ser abordado direta e gentilmente. Administração de empresas. Espero focar em marketing. Isso é maravilhoso. O meu irmão formou-se no Programa de Negócios do Estado. Reputação realmente sólida. O interesse genuíno da Catarina no Renato como pessoa, em vez de como acessório da Patrícia, claramente abalou o controle da situação pela Patrícia. Renato tem estado tão ocupado com a escola ultimamente, interrompeu Patrícia, envolvendo o braço possessivamente à volta dele. Às vezes mal o vejo porque está sempre a estudar ou a sair com os amigos rapazes. O comentário foi desenhado para fazer Renato sentir-se culpado por ter uma vida fora do relacionamento. Ter boas amizades e focar na escola soa como prioridades saudáveis, disse Catarina calorosamente ao Renato. Os anos de universidade passam tão rápido. É importante aproveitar ao máximo. Outros compradores começaram a notar a nossa conversa, provavelmente sentindo a tensão. Catarina, posso falar contigo 1 minuto? Perguntei, pegando na mão dela. Há algo que tenho andado a querer perguntar-te. Levei alguns passos para o expositor de maçãs, o coração acelerado com uma decisão que se sentia completamente certa e completamente espontânea. Catarina Silva, disse, pondo-me de joelhos mesmo ali na seção de produtos, queres casar comigo? Queres construir uma vida com alguém que acha que és incrível exatamente como és? O rosto dela iluminou-se com surpresa genuína e alegria. Sim. Claro, sim.
A pequena multidão que se juntara começou a aplaudir, incluindo Renato, que estava a bater palmas com o que parecia felicidade genuína. Alguém por perto estava a filmar com o telemóvel, capturando o riso da Catarina e a minha tentativa provavelmente terrível de pedido romântico no supermercado. Patrícia ficou congelada, vendo o ex-namorado ficar noivo de outra pessoa enquanto o namorado atual parecia mais animado sobre o nosso noivado que sobre qualquer coisa envolvendo ela. Meu Deus, disse uma mulher perto dos vegetais orgânicos, autossuficiente para todos ouvirem. Não é aquela rapariga do grupo do Facebook? A que persegue os ex-namorados? Vi o rosto da Patrícia ficar pálido quando outros compradores começaram a olhar para ela com reconhecimento. Sim, é definitivamente ela, confirmou outra mulher, tirando o telemóvel. O primo da minha amiga namorou com ela. É maluca. A atenção da multidão mudará de celebrar o nosso noivado para identificar Patrícia como um conto de advertência local. Patrícia agarrou o braço do Renato e praticamente arrastou-o em direção à saída, mas não antes de a ouvir silvar para ele sobre como isto era tudo um esquema elaborado para humilhar. André, disse Catarina, ainda usando o anel e sorrindo para os bem-desejos, acho que acabamos de ganhar a separação. Enquanto caminhávamos para a caixa com as nossas compras e parabéns de estranhos, percebi que a melhor vingança contra alguém que tentará fazer-me sentir sem valor era simplesmente construir algo bonito com alguém que o merecia. 6 meses depois, Catarina e eu estávamos a planear o nosso casamento quando a jornalista local Sarah Williams nos contactou sobre um documentário que estava a produzir sobre padrões de abuso em relacionamentos em comunidades pequenas. Fábio conectara-a com o nosso grupo depois dela o entrevistar sobre uma história relacionada, e estava fascinada pela natureza sistemática do comportamento da Patrícia através de múltiplas vítimas. O que começou como uma peça sobre um relacionamento problemático transformou-se em algo muito maior quando percebi que esta mulher andava a circular através de homens durante quase uma década, explicou Sarah durante a nossa entrevista. Tu, Fábio, Renato, e 3 outros homens que rastreei todos experienciaram táticas de manipulação idênticas. Isto não é aleatório, é comportamento predatório que precisa ser documentado. O documentário, intitulado O Padrão, foi transmitido na estação PBS local e foi adotado por várias organizações de consciencialização sobre violência doméstica. Sarah fizera trabalho incrível rastreando Bruno, Alex, e até João, o ex da Patrícia da universidade, cada um partilhando histórias assombrosamente similares de manipulação emocional, exploração financeira e assédio escalante quando tentaram sair. Renato tornará-se um defensor inesperado, falando apaixonadamente sobre como reconhecer o padrão cedo o salvara de anos de abuso. Estava 3 semanas dentro do que podia ter sido um pesadelo de 3 anos, disse na entrevista. Se André e Fábio não tivessem chegado até mim, provavelmente ainda estaria a instalar apps de rastreamento e a pedir desculpa por ter amigos. O impacto do documentário foi imediato e devastador para Patrícia. A sua prática dentária, já a lutar com as ausências frequentes devido a datas de tribunal, recebeu múltiplas chamadas de pacientes que a reconheceram do programa. O supervisor dela chamou-a para uma reunião sobre manter padrões profissionais e colocou-a em licença não paga pendente revisão. Mas o desenvolvimento mais surpreendente veio de uma fonte inesperada, a própria família da Patrícia. A irmã dela ligou-me 2 semanas depois do documentário passar, apresentando-se como Luísa e perguntando se podíamos encontrar-nos. Não fazia ideia de quão mal isto se tornará, disse Luísa num café, parecendo exausta e envergonhada. Patrícia sempre nos disse que os ex-namorados eram abusivos ou malucos, que ela era vítima nestas situações. Ver todos vocês homens contarem basicamente a mesma história, e ver as evidências que documentaram, fez-nos perceber que andávamos a facilitar o comportamento dela durante anos. Luísa explicou que os pais imediatamente confrontaram Patrícia com um ultimato: procurar ajuda profissional ou perder apoio familiar inteiramente. Está em terapia agora, terapia real, não apenas alguém que possa manipular. E teve de reconhecer o que fez a todos vocês. O terapeuta disse que este tipo de comportamento sistemático não acontece apenas, é aprendido e reforçado ao longo do tempo. 3 meses depois, Catarina e eu casamos numa pequena cerimônia no Trilho das Cascatas, o mesmo lugar onde primeiro encontrei o meu equilíbrio depois de deixar Patrícia. O clube de caminhadas tornará-se a nossa família escolhida,
com Fábio a servir como melhor homem e Renato a ler um poema sobre encontrar a tua tribo. O vestido simples da Catarina e o ramo de flores silvestres pareciam perfeitos contra o cenário da montanha, e os votos dela sobre construir uma vida baseada em respeito mútuo e parceria genuína fizeram várias pessoas chorar lágrimas felizes. Durante a recessão no centro comunitário, Fábio puxou-me de lado com uma atualização sobre Patrícia. Aparentemente está a fazer o trabalho em terapia. A irmã dela diz que começou a reconhecer o dano que causou e está a trabalhar para entender por que desenvolveu estes padrões. O terapeuta pensa que pode demorar anos para realmente mudar o comportamento dela. Enquanto Catarina e eu saímos da nossa recessão, dirigindo-nos para uma cabana nas montanhas para a lua de mel, pensei sobre quão diferente a minha vida se tornará desde aquela noite de terça quando escolhi conduzir para a loja de desportos em vez de voltar para pedir desculpa por algo que não fizera de errado. A mulher sentada ao meu lado, vestindo seu vestido de casamento simples e botas de caminhada, representava tudo o que aprenderá sobre relacionamentos saudáveis, parceria em vez de posse, apoio em vez de controlo, amor que te constrói em vez de te derrubar. 6 meses depois, ouvimos através de conhecidos mútuos que Patrícia se mudará para outro estado para um novo começo, aparentemente levando a terapia a sério e trabalhando para reconstruir a vida sem os padrões tóxicos que a definiram durante tanto tempo. Genuinamente esperava que tivesse encontrado paz e aprendido a formar relacionamentos saudáveis, mas principalmente estava grato que o caos dela já não fosse o meu problema para resolver. Renato transferira para uma universidade melhor e estava a prosperar acadêmica e socialmente. Fábio começara a namorar alguém novo, uma professora que apreciava a honestidade direta dele sobre experiências passadas. E Catarina e eu compráramos uma casa com um quintal grande para o cão que planeávamos adotar, ainda caminhando todos os sábados e construindo o tipo de vida quieta e estável que uma vez pensei ser aborrecida mas agora reconhecia como preciosa. Às vezes a melhor vingança não é vingança de todo, é simplesmente recusar deixar a disfunção de outra pessoa definir o teu futuro e escolher construir algo melhor com pessoas que merecem o teu melhor eu.